Brethren, antes de mais nada, temos que fazer algo que devíamos ter feito há muito tempo atrás. Recentemente descobrimos... Não pode dar oi, né? Tá, oi, tá. Não tirar do oi do caminho. Tá, depois de tirar do oi, temos que fazer algo que devíamos ter feito há muito tempo atrás. Recentemente descobrimos que alguns blogs e páginas de Facebook têm nos divulgado. Ao longo desses meses tivemos vídeo e nós nunca tivemos a chance de agradecê-los e de mencioná-los, né? E pô, isso foi uma grande coisa da nossa parte. Alguns dias atrás nós pedimos para nossos amigos no Facebook e no Twitter para comentarem sobre onde que eles nos viram primeiro, qual foi o lugar no qual eles conheceram a gente. E as respostas foram as seguintes: esses próximos sites e páginas de Facebook foram legais conosco, então a gente tem reciprocidade, vamos ser legais com eles. Se você não conhece esses blogs ou essas páginas, curtam-os e vão lá, tá? Aqui vai. Blog Insônia.com, com 2 Os. Blog Osprofanos.com. Página do Facebook Humor Inteligente. Página do Facebook Conhecimentos Gerais. E finalmente a página do Facebook Inglesa Depressão, que publica todos os vídeos que nós colocamos na internet e fala bem da gente e nos empurra. Meu valezão, you guys fucking rock. Adicionem-os, tá? Vão lá, curtam eles e muito sucesso pra todo mundo. E continuando o tema de fazer o bem, nós vamos hoje falar sobre o que nós falamos que nós íamos falar, né? Pronúncia de palavra. Fazer o quê? Eles pediram, aqui vai. Os roteiros mais chatos que eu já tive que escrever, nos temas mais monótonos que já fizemos, mais alguns vocês pediram, então hoje vai ser sobre isso. Agora, como eu tinha falado antes em outro vídeo, se o problema for sotaque, na real, eu não acho que é um problema. O problema fica sendo quando a palavra que você diz acaba parecendo outra palavra ou não tendo nada a ver com o inglês pelo que as pessoas ouvem, né? Então, quando nós pensamos em fazer vídeo sobre pronúncia, nós fazemos vídeo sobre pronúncia baseado nesse critério e nós conseguimos fazer um vídeo sobre pronúncia baseado em uma coisa que é muito falada erroneamente por muita gente. Então nós vamos ajudá-los com isso. Passados regulares. Antes de falar sobre pronúncia de passados regulares, é importante dar um pouquinho de backstory para aqueles de vocês que não sabem o que é um passado regular. O inglês é muito mais fácil que o português. Aliás, se você sabe português, cara, tu é um herói. Meus parabéns. O português é uma língua extremamente difícil. Porque o computador é ele e a geladeira é ela, né? Porque o chão é ele, a cadeira é ela, a luz é ela. Não funciona, não faz sentido. Mas vocês sabem tudo isso. E além disso, vocês sabem várias versões de um verbo no português. Já pararam pra pensar nisso? O português tem tantas versões de verbo, ela é tão complicada e você sabe de todos eles. Gosto, gostaria, gostasse, gostava, gostei, gostarei. E isso é só pra eu. Só pra eu. Alguém vai falar, né? Não fala português, cara. Eu erro no português mesmo. Por favor, não me martirizem tanto quando eu errar, porque eu sei que eu vou errar. Eu não sou tão bom quanto vocês. Enquanto no português tem esse mar de coisa pra memorizar, no inglês não é bem assim. Tem só 3 versões, na real, pra memorizar. O presente, vou, vai, vamos, vão, vais. O passado simples, fui, foste, foi, fostes, fomos, né? E no inglês a versão passado simples do verbo também vai carregar um outro tipo de verbo. Um verbo chamado subjuntivo pretérito imperfeito. Cara, o português tem uma palavra chamada subjuntivo pretérito imperfeito. E mais interessante, eu falei ela direito 2 vezes. Yes! Presente, passado simples e o passado particípio, que é nada mais do que a versão do verbo, de todos os verbos que todos têm ela, que terminam com ado, ido, ito e isto. Vestido, andado, querido, trabalhado, visto, escrito e assim vai. 21 versões, 20, 19, 16. Algum professor de português aí coloca nos comentários quantas conjugações de um verbo que tem em português. Bah! Tantas mudanças de verbo no português, só 2 mudanças em inglês. Fácil pra caralho. E essa não é a única facilidade do inglês, na real. Tem alguns verbos que quando mudam, a única mudança que eles sofrem é nada mais do que um D e um ED no final. São verbos chamados verbos regulares, porque a mudança é regular, então faz sentido. Naturalmente, um tipo de verbo sendo chamado verbo regular, o outro tipo vai chamado verbo irregular, porque é assim que funciona. Os irregulares não tem nenhuma regra que os seguem, convencional pelo menos. Se vocês ouviram alguma regra, chances são que até essa regra que vocês ouviram vai ser quebrada. Então, cara, sobre verbos irregulares, a melhor dica que eu posso dar é pegar uma lista, um papel, tirar xerox e grudar em todos os lugares que você vive. Na geladeira, na cabeceira da cama, no escritório, no volante do carro. Não grudem no volante do carro. Péssima ideia. Irregular é mas os verbos regulares são uma beleza pra escrever. D e ED. Só.
às vezes. Só sempre, na real. É day e acabou. Mas aqui no Brasil, entre faladores de inglês que moram aqui, né, brasileiros, eu tenho notado uma diferença chata na maneira entre como eles pronunciam os verbos regulares no passado e como eles deveriam pronunciar. E essa regra que eles quebram, esse problema, realmente é um problema. E esse é o único motivo que nós estamos fazendo o vídeo, tá? Longe de mim inventar medo na cabeça de vocês que vocês não estão sentindo, para que vocês tenham mais credibilidade em mim do que eu mereceria, né? Não quero fazer isso, já que tem tanto professor de inglês que faz isso por aí. Primeiro insulto! Eu já vi essa palavra aqui muitas vezes pronunciada como liked, ou na sua versão super evoluída Pokémon vezes 10 de ruim, liked. Tu também, né? Sem dúvida, deve ter visto. Já aconteceu? Tenho certeza. Todo mundo fala isso. E isso é um problema não só porque professores de inglês falam que fica feio. Isso é um problema porque quando você fala essa palavra como liked, na real, o que parece muito que você está falando é isso aqui. Tipo, outra coisa. Aliás, fica exatamente igual. Impossível de ver a diferença quando você coloca em uma frase rápida. I don't have to explain to you what I liked. Aí não dá. Então como fazer para que não haja essa confusão? Para que você não caia nesse erro, a regra é bem simples na real. A letra E não edita. Quando você vê uma palavra com a letra E, aliás, eu vou para aquele lado ali para que apareça uma coisa aqui. Quando você vê um passado regular, a letra E, que for a penúltima da palavra, é pulada. Você faz o som da letra anterior e o som do D depois. Tadã! Remember vira remembered. Remembered, com o som do R, do R de remember, seguido pelo som do D, o D do passado. Study vira studied, com o som do I, daqui do Y, no final, study, I, direto para o D, studied, não studied, como alguns devem ter falado já, né? Essa regra funciona muito bem, mas ela pode ser um pouquinho complicada de implementar quando o verbo acabar com uma letra seca, como né? Like, o passado, né? Que põe o D no final. Pode ser um pouco complicado fazer o liked sem o E, que som que sai, né? Na real, o som certo é liked. E existe uma pequena técnica que eu inventei depois de jogar muito videogame que ajuda isso. Imagina que você está carregando uma espingarda. Fala essa parte, né? Imagina que você está carregando uma espingarda e recarregando ela enquanto você segue o Silas na floresta. Aliás, monozigótico, seu idiota. Se você vai usar um termo da ciência pra justificar o teu ódio por uma coisa e interpretar ele errado, pelo menos fala a palavra corretamente. Dick. Com essa ideia, liked, com a espingarda, liked vira liked. Mock, o passado de mock é tirar sarro, né? Mock, com o ED no final, fica mocked. E assim vai. O som acaba de fato parecendo um T, né? Liked, mocked. Que é muito trabalho pra garganta fazer o som de D depois que o som do K aparece. Eu vou tentar. Liked. Viu? Liked não dá. O T vem naturalmente. I liked. Não fica mais flowy. Então, por isso. Então, em passados regulares, não fale o E. Em vez de remembered, vira remembered. Em vez de liked, vira liked. Assim, né? Liked. E assim vai. É de dos an asshole. Última vez que eu falo. Última vez. Eu falei isso. Eu só não curto o pastor, né? Mas a regra do E não é universal. Tem duas palavras, tem dois tipos de palavra, quer dizer? A regra do E não tira teu dinheiro. Duas letras que quando elas são a última da palavra original, você tem que falar o E. A primeira é a T, letra T, em palavras como, por exemplo, rent, seu passado sendo rented mesmo, ou want, seu passado sendo wanted, na real. E a outra é a letra D, uma palavra que acabar originalmente com D, como por exemplo need, terá que ser dito needed. Mais uma vez, o motivo para isso é bom senso. Se você falar essas palavras sem falar o E, parece que tá tendo uma convulsão na real. Eu vou agora falar o rent, o seu passado, e ignorar o E. Olha que ridículo. Rented. Viu? Agora needed. Parece que eu tenho uma doença. Então, nesses casos, não tem como não dizer o E, porque ele tá embutido lá. O E tá dentro do D, e o E tá dentro do T. Rented funciona, needed funciona. E eu espero que vocês não fiquem chateados por eu estar apoiando alguém que um dia tirou sarro de vocês e falou mal de vocês por essa pronúncia errada. O nosso negócio realmente é apontar os erros dos professores que ensinam errado. Aluno não tem erro, aluno não tem culpa em falar uma coisa errada, tá? Se nós trouxemos maus traumas, alguém falou assim, falou errado. Perdão. Até aqueles estão meio certos. Tem um ditado no inglês que fala, até um relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia. Só fazer o quê? Mas alguns professores de inglês são ainda. Só quero constar isso. Pra não sair da linha, né? O que nós vimos foi o seguinte. Se o verbo for irregular, os passados simples e particípios dele não terão nenhum padrão, você não terá como memorizar. Aqueles que você aprendeu sobre padrão, na real, é algum tempo, mais cedo ou mais tarde, vão ter algum tipo de erro. A melhor coisa que você pode fazer é copiar o xerox deles e colocar em algum lugar na sua casa. Quase uma respiração só. Quase.
Se ele for regular, fica bem fácil. Na hora de escrever, vai sempre colocar o D, se ele já tiver o E no final, ou colocar o ED, se isso não for o caso. Mas na hora de falar, o que nós temos no Brasil é várias pessoas que pronunciam ele errado, e ao pronunciar ele errado, acabam falando o E quando não deveriam. A ideia que você quer é eliminar esse D e do som da consoante que acaba o verbo original para o som do D. Se acabar com o K, pode parecer um pouco complicado fazer, e seria uma boa ideia vocês usarem a espingarda que fizemos. Dízimo. Mas a ideia de ignorar o E, que vai antes do D, às vezes não funciona. Essas vezes são quando a palavra original acabar com a letra T ou acabar com a letra D. Acontece que se você ignorar o E nesse caso, o som fica muito forçado, muito ridículo, e pessoas que falam inglês têm o bom senso de não forçarem tanto assim. Pronto, felizes? Um vídeo sobre pronúncia. Nós servimos vocês, cara. E pronto, nós vamos fazer mais eventualmente. Escrevam o que vocês querem saber sobre pronúncia. Por favor, não façam, tipo, a pronúncia de bus. Eu vou fazer um vídeo sobre pronúncia de uma palavra. Como é que existe isso? Não dá. Como sempre, se vocês gostaram do vídeo, curtiram o material, curtem-nos, adicionem-nos, compartilhem nas suas páginas de Facebook. Também entrem na nossa página oficial do Mr. Maia, vai ter um link aqui em cima. Nos mandem mensagens, conversem conosco, mantenham relacionamento, nós respondemos todo mundo que nos pergunta coisas. Tá? Muito obrigado por terem visto mais essa edição. I'm Mr. Maia, behind the camera is Mr. Borba. Thank you once again. Peace. Stay strong.